Olá pessoal, você já é uma testemunha de Deus? Você sabe o que é ser uma testemunha do Senhor? Preste atenção no que está escrito aqui em Isaías 43:10. Diz assim a palavra de Deus. E diz assim o pensamento de Deus, a vontade de Deus. Às vezes você está perguntando qual é a vontade de Deus para mim. Essa aqui, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a maior vontade de Deus para você e para todo ser humano que há. Porque quanto mais existirem pessoas assim, melhor será para o reino de Deus. Porque existem muitas pessoas perdidas e poucas pessoas para poder ajudá-las. O número de perdidos é infinitamente maior. Grande é a seara, o Senhor Jesus disse, e poucos são os trabalhadores. Então, essa passagem aqui vai mostrar a vontade de Deus e por que Ele precisa que isso aconteça. Para que o Evangelho seja propagado a toda criatura, porque é nele, no Evangelho, que há salvação para todo ser humano. Porque a morte chegará para todos nós. Isso sem sombra de dúvidas. E é muito importante que todos ouçam o Evangelho, para que essa pessoa tome uma decisão e venha para os braços do Senhor Jesus. Está escrito assim em 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Vós sois as minhas testemunhas. Aqui, o Glaucio, dá um entendimento que essa pessoa já está pronta, já está preparada. Ele já pode dizer que essa pessoa é testemunha dele, né? Mas não é assim de uma hora para outra que a pessoa se torna uma testemunha. Há uma preparação até ela se tornar uma escolhida, uma enviada, um pequeno Cristo na terra, um cristão, né? A palavra Cristo quer dizer o Messias, né? O enviado, o ungido. E quando, pela primeira vez, acho que foi em Antioquia, os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos, que iriam dizer que todos eram ungidos, né? Todos eram testemunha, todos eram escolhidos. Mas eu me lembro que os discípulos não foram de uma hora para outra escolhidos. Não foi assim que Pedro, de repente, já estava preparado. Ele ficou ali uns 3 anos andando com o Senhor Jesus. E aí veio uma ordem do Senhor Jesus, né, Glaucia? E parece que após somente essa ordem acontecer, que eles puderam ser realmente testemunhas. Houve um antes e um depois desse dia. De fato, aconteceu algo ali que transformou a vida deles, impactou, fez uma experiência pessoal tão forte que eles viraram testemunha. E o que foi isso? Porque aqui Deus já está falando, vós sois as minhas testemunhas, mas quem é a testemunha de Deus? Quem está apto? Quem está preparado a ser testemunha? Sim ou não, Glaucio? Eu quero até acrescentar, antes de falar essa parte, também está em João 16:15, né? 26 assim, ó. Mas, isso aqui Jesus falando, pessoal, quanto estava conosco aqui em terra, tá? Jesus disse assim, mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, quer dizer, quem batiza, quem envia, é o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo. É Ele quem envia o Espírito Santo. Então vamos lá continuar aqui no pensamento de Jesus, no que Ele queria dizer. De que hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Quer dizer, o Espírito Santo procede do Pai. É o Espírito do Pai. Jesus dá pra gente o Espírito do Pai. Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. E vós também testificareis. Quer dizer, o Espírito Santo vai testificar e nós também
Vamos testificar. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Rapidinho, ó. Em Lucas 24:49 diz assim, ó. Jesus disse isso aqui, pessoal, quando ele já estava para subir. Ele estava para partir da terra. Ele já tinha feito tudo o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele obedeceu em tudo. Ressuscitou dos mortos. E agora ele estava ali ressuscitado, passando as últimas instruções. Ele disse o seguinte: presta atenção para você fazer exatamente como eles fizeram para você ser uma testemunha de Cristo e servir a Deus ganhando almas, pessoal. Como eu falei, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E o diabo tem feito de tudo para essa pessoa não chegar a este ponto aqui que eu vou explicar agora, que é onde Jesus quer que você chegue. Ele coloca um monte de tropeço aqui, que é te tirar do caminho, te desviar, porque ele sabe que a gente é propenso para o pecado, negócio. Então, entre o iniciante até onde Jesus quer formar ele, o diabo tem tirado muita gente desse caminho. Poucos têm chegado até aqui. Jesus disse assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Como a gente tinha acabado de falar, Jesus que vai enviar, Jesus que vai batizar essa pessoa com o Espírito do Pai. É Ele quem batiza. Aí Jesus diz o seguinte, porque eles não eram batizados, pessoal. Assim como talvez você que está me ouvindo não é batizado no Espírito Santo. E você, Deus tem falado com você, você tem sentido fome e sede de ser batizado. Você tem sentido a necessidade. Você está correndo atrás disso. Está aquela fome na pessoa, né, Glaucia? De querer o Espírito do Pai, aquela sede. Então isso aqui é para você, preste atenção. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jesus está falando aqui com Pedro, João, Tiago, Marcos, Lucas, todos os que seguiram ele e que agora estavam ali com ele ainda. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ou pode ser também da força. Tu tá entendendo, pessoal? Aí ele continua assim, ó. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, Glaucia, até os confins da terra. Apenas e somente depois que você recebe o batismo que o Senhor Jesus dá, pessoal, é que você está apto a ser testemunha dele. Você vê que os discípulos teve com Jesus, né, esse tempo, esses 3 anos, e Jesus sabia que quando ele fosse para o Pai, né, que ele fosse para o céu, ele teria que deixar o Espírito dele para que os discípulos fossem testemunha. E às vezes a gente busca tanto o propósito de Deus, meu Deus, quais são os seus propósitos para a minha vida? E o propósito de Deus é só um, que a gente leve a palavra, seja testemunha do Senhor Jesus, leve a palavra de salvação, e para que a gente leve essa palavra de salvação, a gente tem que ser testemunha. E para que a gente seja testemunha, a gente tem que ter o Espírito Santo. Então os discípulos não foram até os confins da terra, não foram pregar a palavra. Ele falou, né, vocês seriam dissipar, iriam para todos os cantos, cada um iria para cada lugar. Mas antes disso, você precisa do Espírito Santo para fazer isso. E o que é, pessoal? E por que precisa disso? Olha o que quer dizer a palavra testemunha. É alguém que vê algo acontecer e relata isso a outras pessoas. Isso é ser testemunha. Quando você vê algo acontecer em você, que é o maior milagre, é pessoal. Você sabe o que aconteceu com você. O Espírito Santo te possuiu. Você alcançou a maior promessa, que não é um bem, uma casa, um carro, uma viagem, uma promoção no trabalho. Não. Lá do alto céu, o Senhor Jesus vê as pessoas, né,
Ele diz que ele procura os fiéis da terra. E você tem sido fiel. Você tem guardado a palavra. Você tem andado nos caminhos, você tem abandonado o pecado, você se batizou nas águas. Você tem buscado o Espírito Santo. Em casa, onde você está em conexão com Ele. Quando o diabo te prepara uma mesa para você banquetear com ele, você nega. Então você tem sido um soldado, você tem andado ali com ele. Aí lá do alto céu ele vê isso, ou você acha que ele não está vendo? Ele te encontra, pessoal. Eu me lembro até quando o Senhor Jesus chega até o templo, ali, né, em Jerusalém, existia um homem cego de nascença. Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus falou: nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aí é para que se mostre a glória de Deus, para que se evidencie nele a glória de Deus. Foi lá, pegou o cego, e aí ele fez lodo com a saliva, untou os olhos do cego e falou para o cego: vai lá e lava no tanque. E o cego, quando foi lá, lavou, voltou enxergando. Maravilha. E aí o Senhor Jesus se retira, vai embora, fica distante do cego. Mas não fica distante, Jesus vê tudo, pessoal, vê tudo. E naquele tempo, quem confessava o Senhor como Salvador e Filho de Deus era expulso da sinagoga, era rechaçado, era colocado de lado. Então chamam aquele cego, porque aquilo ali foi realmente um grande milagre, todos conheciam ele. E aí os fariseus daquele tempo, os hipócritas, né, os religiosos, vão até o cego e perguntam: é verdade que você era cego desde nascença? Aí ele diz assim: sim, eu era cego. Não acreditando, eles pegam o cego, levam até os pais do cego e perguntam à mãe e o pai do cego: é verdade que ele era cego? Os pais, com medo de serem expulsos, né? Porque todo mundo naquele tempo ali estava com medo, porque já tinha ali a divisão entre Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e o mundo, e os hipócritas, os mentirosos, né? Os lisonjeadores, os gananciadores, os interesseiros, os mentirosos. Então eles queriam ficar do lado dos mentirosos para não perder ali a vaguinha. Os pais falaram assim: ó, que ele nasceu cego, eu sei. Agora, a idade ele tem, vai lá e pergunta para ele. Quer dizer, e o cego lá sozinho, voltaram no cego: mas vem cá, como é que ele fez isso? Aí o cego se explode. Vem cá, vocês já não me perguntaram? Por que vocês estão me perguntando de novo? Será que vocês querem também serem discípulos dele? Então, o que eu quero dizer? Ele não negou a fé, pessoal. Ele não negou Jesus. E aí os fariseus falam assim: discípulo deles é você, seu pecador, seu cego, né? Nós somos, aí encheu o peito, né? Nós somos discípulos de Moisés. Grande coisa. E Moisés já se referia que ele era servo de Cristo, né? Porque o Antigo Testamento tudo aponta para Cristo. E aí sabe o que fazem com o cego, pessoal? Expulsam o cego da sinagoga, botam ele para fora. Porque ele agarrou a fé. Porque ele queria Jesus, porque ninguém ajudava ele, pessoal. Todo mundo, naquele tempo, quem era cego... Tem alguém me ligando aqui. Desculpa. Naquele tempo, quem era cego, pessoal, era, como Pedro fala, né? Quem pecou foi ele, era tido como pecador. Alguma coisa ele fez, merecia aquela maldição. Ó. Qualquer doença, né? Todos que tiveram eram amaldiçoados, o povo excluía mesmo. O povo tratava ele, alguma coisa ele fez, por isso que a ira de Deus está sobre ele. E esse ato do Senhor Jesus cuspir na terra, pessoal, e fazer lodo com a saliva, era porque quando as pessoas passavam por aquele cego,
As pessoas cuspiam, seu maldito. E ele ouvia aquele barulho de cuspe e aquilo devia machucar ele, Glaucio. Foi anos e anos passando por isso. Ninguém ajudava ele, aqueles fariseus não ajudavam ele. Aquela religião maldita não ajudava ele. Aqueles, sabe, aquela mentirada toda não ajudava ele. Todo mundo humilhando ele. Até que chega o Senhor Jesus, pessoal, e dá aquela cusparada. E ele deve ter ouvido Jesus cuspir e deve ter pensado, mais um aí para me humilhar. Tá entendendo, Glaucio? Quando ele ouviu Jesus, vem que chama ele, cuspiu. Ele ouviu o barulho do cuspe, porque ele não enxergava. Mais um para me humilhar. Mas aí, pessoal, Deus é maravilhoso. Usou aquela maldição para transformá-la numa bênção. E aí pega Jesus daquele cuspe e bota no olho do homem. E o homem começa a enxergar. Ele creu, né? Acabou, irmão. Ele para mim é o rei. Ele para mim é o meu Deus. Ele que estendeu a mão para mim, ele que me salvou. E aí ele não negou. Não negou porque a experiência que ele teve, o testemunho que ele teve, foi grande. E ele ali começou, poxa, ele, todo mundo vendo. Aí tem uma hora que Jesus fala assim, ó, eu vim para que aqueles que vejam sejam cegos. Olha que forte. E os que são cegos vejam enxergar. E outra coisa que Jesus fala que é sério, ó. Agora vocês não tem mais desculpa, porque agora vocês estão vendo o cego aí que vocês conheciam enxergando. Agora vocês não tem mais desculpa do pecado. E aí ele aceita, e aí ele fica com Jesus e prefere Jesus. Ele já era excluído mesmo, já não tinha, nem os pais queriam ele. Aí ele agarra a pé. Quem que aparece para ele novamente, pessoal? Jesus. Jesus chega até ele e fala assim, você crê no Filho do Homem? Aí ele fala assim, o cego, quem é o Senhor para que eu nele creia, né? É aquele que você já tem visto. Sou eu que falo contigo. Aí ele diz, sim, meu Senhor, eu creio, e se entrega. Jesus está vendo a tua luta, pessoal. Você está sendo excluído. As pessoas que andavam contigo não te chamam mais. Você está sendo chamado de Bíblia, de crente. Você está sendo chamado de fanático. Você até está se sentindo mesmo, né? Porque é horrível o deserto, né, Glaucio? Você fala, pô, será que é isso mesmo? Será que eu não estou pegando muito pesado? Estou sendo muito, né? Muito fanático. Até você mesmo se pergunta, o diabo bombardeando você, eu já passei por isso. Mas você fica firme. Aí do alto, pessoal, Jesus vê isso. É muito forte, Glaucio. É muito poderoso, sabe? Não tem como, eu falo porque eu passei por isso, pessoal. Eu não estou falando porque eu estou lendo aqui, estou tentando desembolar isso aqui, passar para você, não. Isso aconteceu também comigo, pessoal. Eu também já fui excluído. Eu que tinha um monte de amizade, de repente não tinha mais ninguém. E eu não queria mais ninguém porque eu tinha tido a experiência, Jesus tinha me salvado. Eu tinha aceitado Ele, eu queria andar com Cristo. Fui batizado. Assim como você vai ser batizado se você ficar firme. E você hoje, né, nós somos, depois do batismo, testemunhas. Somos a testemunha. E essa pessoa que está ouvindo, após o batismo dela com o Espírito Santo, ela também será uma testemunha. Será uma testemunha, obviamente. Então, no mundo dos homens, né, nos tribunais, quando você se apresenta como uma testemunha diante de um juiz, de uma autoridade, você tem que ser uma testemunha em que viu, em que conviveu, teve experiências pessoais. Quando você é uma testemunha, você diz que é uma testemunha que não sabe, que não viu, que ouviu dizer, você é uma testemunha frágil, você não é uma testemunha. Então, tirando da parte humana, né, e trazendo para o espiritual, trazendo para o espírito é a mesma coisa. É a mesma situação. Para você ser uma testemunha,
de Jesus, do que ele fez na cruz, do que ele ressuscitou, né? A gente somos testemunha do poder dele estar vivo e dele estar operando ainda, assim como ele operou no passado, ele opera hoje. Então, para a gente ser essa testemunha verdadeira dele, a gente tem que ter o Espírito dele, a gente tem que ter ter comunhão com ele, né? Ter uma experiência sobrenatural, pessoal, porque cada um tem a sua experiência, cada um viveu, cada um sabe. Então, quem se torna testemunha é aquele que é batizado com o Espírito dele, teve uma transformação interior, não é uma transformação exterior, né? Porque pela nossa fé, a gente tem resultados, a gente tem milagres, né? Cura, prospera pela nossa fé. Mas para ter o Espírito Santo é interno, né? É uma mudança interna. Para ter essa mudança interna e se tornar uma testemunha de Jesus, é você se entregar de corpo, alma, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu medo, todas as suas dúvidas. Às vezes o diabo coloca dúvida, coloca de que você não pode, de que você não é merecedor do Espírito dele. Então é você lançar sobre ele toda essa dúvida, porque muita gente já tem anos, né, buscando o Espírito Santo. A gente vê alguns relatos. E quem relatos, merece o Espírito dele? Ninguém, né? Alguns relatos de que a gente faz jejum, a gente busca, a gente tem anos buscando o Espírito Santo e esse não vem sobre mim o Espírito Santo. E às vezes ela tem que se examinar, porque às vezes ela tem uma dúvida, né, de ou não perdoar os pecados que ela cometeu. Aí não às vezes a pessoa até perdoou, né? Tem que abrir mão de tudo. Ouviu dizer que perdoou, tem que perdoar, então perdoei aquele que me fez mal. Mas às vezes o perdão é você se perdoar, né? Porque eu vejo que as pessoas falam assim, Jesus lançou meus pecados, né? Esqueceu, no mar do esquecimento. Mas ela não esquece. Então ela traz isso dentro dela e o diabo sabe o que ela vem trazendo, que ela continua se condenando. O diabo não está querendo que ela receba. Porque a hora que o Espírito Santo entrar, acabou. Então ele vai fazendo isso aí que você está falando, né? Todos esses bloqueios aí para o Espírito Santo não conseguir entrar. O Espírito Santo só vai conseguir entrar, pessoal, se você abrir mão de tudo. Você se esvaziar, né? Isso aí. Para que ele possa preencher. Exatamente. Então, pessoal, por isso que Jesus fala, e às vezes às vezes não, certamente você não deve nem evangelizar sem o Espírito Santo. A ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até do alto ser revestido, para depois vocês serem testemunha, tá? Porque você vai entrar no inferno, pessoal. E só o Espírito Santo para te tirar de lá. Tá legal? Você vai comprar briga com Satanás para tirar as almas da mão dele, para ser uma testemunha. Você não vai querer ganhar alma sem o Espírito Santo, não, porque o demônio que está naquela pessoa vai partir para cima de você e você vai até se afastar. A luta é grande, pessoal, para ganhar almas, tá? Não entre no inferno sem o Espírito Santo. Por isso que até para evangelizar na igreja tem que ter o Espírito Santo. Não é assim? É uma das regras. Seria submisso, pessoal. Foi o Senhor Jesus quem falou: aguardai até que do alto sejais revestido do poder que eu vou enviar, o Espírito que procede do Pai, que vai ser a minha testemunha. O Espírito Santo vai ser a testemunha dele, e nós que queremos já testemunhar, seremos juntos. Então vai ser uma coisa só para testemunhar. Aí vamos terminar aqui o pensamento de Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas. Aí você já é a testemunha, beleza? Diz o Senhor: e meu servo, quer dizer, já está servindo a ele com corpo, alma e espírito, a quem eu escolhi. Aquela palavra que Jesus fala: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O quem é o escolhido? É o que recebe o Espírito Santo. Esse é o escolhido, o escolheu. Deus te deu o Espírito dele porque ele viu que você foi fiel, mesmo sendo como aquele cego, excluído até pela própria família. Então ele te deu o Espírito dele, quer dizer, ele viu que você não quer o mundo. Então ele, para não te desamparar, vai e coloca em você o Espírito dele, para que o saibais e me creiais. Então, olha aí, você vai fazer todo mundo saber que ele é Deus. E vai fazer que todo mundo creia que ele é o Senhor.
e entendas que eu sou o mesmo. Quer dizer, que Deus nunca mudou. Você vai consolar as pessoas, não, Deus não mudou, Deus é contigo. Quer dizer, você vai conseguir, né, Glaucia? E que antes de mim, Deus nenhum se formou. Quer dizer, você vai dizer para as pessoas para abandonar os outros deuses. Só existe um, pessoal. Abandona a feitiçaria, né? Abandona a idolatria. Só Deus é o Senhor, Ele é o único Senhor, o único suficiente. Quer dizer, você vai falar isso. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Que Ele vai voltar, né, pessoal? Quer dizer, você vai ser uma testemunha forte. E quando você faz isso para a pessoa, briga com o capeta, né, negócio? Não vai fazer isso sem o Espírito Santo, pelo amor de Deus. E você não vai conseguir, você vai cair, você não vai aguentar. Tá legal, pessoal? Esse aqui é a vontade de Deus, esse é o pensamento de Deus para você. Fazer de você a testemunha dele. Muito forte, né? Deus te abençoe. Deus faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, não somente hoje, mas hoje, amanhã e para todos sempre. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, Cláudio. E seja uma testemunha de Cristo. Vamos aguardar você ser Aí você escreve aí, ó, obreiro, me transformei em uma testemunha de Cristo. Então, não vai ter dinheiro que pague a felicidade que a gente vai sentir. Esse vai ser o nosso salário. Saber que a gente está ajudando você a se fortalecer, se renovar e ser uma testemunha de Cristo. Tchau, tchau, pessoal.